Salve, salve, queridões, queridonas. Sor Fábio, aqui do Aula D, né? De novo, pedindo para ti dar o like no vídeo, te inscrever no canal. Me segue lá no Instagram, se tu quiser mais conteúdos de história, volta e meia eu posto dicas ali, Viesli, meu sobrenome. Te inscreve aqui no canal, segue também o Aula D, né? O Aula D também tá lá no Instagram, também divulgamos várias novidades por lá. Pessoal, como de praxe, tu já tá ligado, encerramos os nossos conteúdos teóricos da parte de Antiguidade Oriental. Agora vamos para o nosso primeiro vídeo de exercícios deste conteúdo. Tá? Lembrando que se tu quiser resolução de questões de outras matérias, de outros conteúdos de história, escreve pra gente aqui, a gente está sempre cuidando dos comentários de vocês, beleza? Então vamos ver aqui nossas primeiras questões de Antiguidade Oriental. Questãozinha da UFSC, rapaziada de Santa Catarina, sempre esperto. Olha aqui, ó. Sobre o Antigo Egito, ó, é correto afirmar que 1. O rio Nilo foi de grande importância em vários aspectos da vida dos antigos egípcios. Não só a agricultura foi possível devido ao seu ciclo de cheias, como também a noção de tempo cíclico, base do pensamento egípcio, levou à crença na vida após a morte. Essa alternativa, ó, ela é uma alternativa verdadeira. Não te esquece a própria frase do Heródoto, nosso primeiro historiador, que dizia que o Egito era uma dádiva do rio Nilo. O que ele queria dizer com isso? Que o Egito só era possível graças à existência do Nilo. O Nilo, que é aí o maior rio em extensão do mundo, com cheias previsíveis, regulares, permitiu o desenvolvimento dessa brilhante civilização. E claro, a existência do Nilo também vai ter uma influência na forma que os egípcios vão entender o mundo, a sua cosmogonia, seus elementos mitológicos, suas crenças religiosas também serão influenciadas por esse rio. Então aqui na alternativa que vale 1, nós temos correto. 2. A construção de pirâmides atendia às necessidades da vida após a morte dos faraós. Esse tipo de construção foi característica da arquitetura funerária durante todo o período do Antigo Egito e só foi possível graças à enorme mão de obra escrava existente desde o Antigo Reino. Ó, Chuchu, essa alternativa é verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Pensa aí. As pirâmides atendem às necessidades da vida após a morte dos faraós e sua construção só é possível graças à enorme mão de obra escrava existente desde o Antigo Reino. Verdadeiro ou falso? Perfeito, Chuchu, me arrepiei todo aqui. Essa alternativa ela é incorreta. Cuida para não cair no pega-ratão. O textinho está quase todo correto. Sim, as pirâmides atendem às necessidades de vida após a morte. Mas a construção das pirâmides, ela, claro, conta com mão de obra escrava, mas a maior parte dos trabalhadores são os felás, são os camponeses. O maior número de trabalhadores nas obras públicas do Egito Antigo não eram de escravos. Isso são pesquisas recentes, são pesquisas novas que vêm nos mostrando a predominância da mão de obra, da servidão coletiva em detrimento da escravidão lá no Egito. Então fica ligado, esse é um pega-ratão que levou muita gente na prova da UFSC, certo? Então aqui o 2 está incorreto. 4. Os egípcios antigos acreditavam em vários deuses que se relacionavam entre si e formavam o seu sistema mitológico. Barbadinha, essa questão aqui não dá para errar, isso daqui é verdadeiro. Os egípcios são politeístas, né? Crença em vários deuses, nós temos Anubis, nós temos Horus, nós temos, enfim, uma série de deuses que vão ter uma relação entre eles. Ísis e Osíris, por exemplo, duas divindades egípcias, eram casados, tem um filho que é Horus, enfim, uma série de relações que vão formando o sistema mitológico. Então aqui o 4 é verdadeiro.
8. A despeito da influência islâmica, o Egito atual mantém as mesmas crenças religiosas do Antigo Egito. Pelo amor de Deus, a gente não pode errar isso daqui. Ó, a própria alternativa está dizendo que tem influência islâmica, uma outra religião. Então a gente vai chegar lá no Egito e ainda tem pirâmide sendo construída hoje. Ainda tem gente sendo mumificada. Pelo amor de Deus, tu não vacila, não erra esse tipo de coisa. A questão 8 aqui, totalmente errada. Se a gente somar, então, as alternativas verdadeiras, 1 e a 4, chegamos na nossa resposta. A soma total das alternativas verdadeiras, ela é... Passou de história fazendo cálculo é difícil. 5, ó, 5, alternativa 1 e alternativa 4. Show de bola? Ficou claro? Não esquece, ó, ficou na dúvida? Escreve aqui que o senhor te responde depois lá nos comentários. Questãozinha da UFRN, Universidade Federal, Rio Grande do Norte. Beijo para esse Nordeste lindo no meu Brasil. Galera, as civilizações da Mesopotâmia e a do Egito desenvolveram-se em regiões semiáridas, onde se construíram grandes obras hidráulicas. Em razão disso, a estrutura sociopolítica assumiu a forma de Estado, que passou a. Isso também é uma questão muito boa. Quer dizer, a região em que surgem as primeiras civilizações, ela é uma região semiárida. Ela não é uma região muito propícia à prática agrícola. Perfeito? Como é que eles conseguem se instalar nessas regiões? Em virtude das cheias dos rios, falamos sobre isso, região do crescente fértil. Então, para que seja possível a instalação de povos nessa região, do Egito e na Mesopotâmia, era preciso que o Estado exercesse uma função de coordenar a mão de obra, para melhor aproveitar as cheias dos rios. Então, construções hidráulicas, como diques, como barragens, reservatórios de água, para que nos períodos onde nós não teríamos as cheias dos rios, ainda assim fosse possível a prática agrícola dessas regiões. Entende? Por isso, o surgimento do Estado. Essa teoria chama-se hipótese causal hidráulica, que diz que o Estado surge pela necessidade do controle da água. Então, segundo essa teoria, a estrutura sociopolítica assumiu a forma do Estado, que passou a alternativa A, estimular a formação de grandes latifúndios. Já posso parar de ler aqui, não te esquece. Modo de produção asiático não vai ter a ideia da propriedade privada da terra. As terras, elas são do Estado, são terras estatais. B. Definir como diretriz para a vida econômica o desenvolvimento do artesanato e do comércio. Aqui também já parei de ler. A gente sabe que a grande atividade econômica, à exceção dos fenícios, que eram de fato comerciantes, era a prática agrícola, não o artesanato e não o comércio, ok? A agricultura como eixo fundamental da economia da antiguidade. C. Desenvolver as atividades econômicas com base nas comunidades coletivistas e na propriedade comum da terra e dos canais de drenagem. Pega ratão, ó, não estamos falando de propriedade comum da terra. A terra pertence ao Estado. Existe uma diferença conceitual nisso daqui, perfeito? D. Organizar a produção comunitária das aldeias, controlar diques e canais de irrigação e apropriar-se dos excedentes produtivos. Está aqui. Essa é a nossa alternativa correta. No balanço da aprovação, o Estado passa a controlar toda a vida econômica aqui na Antiguidade, inclusive apropriando-se da produção dos excedentes e distribuindo esses excedentes posteriormente. Resposta certa, portanto, nossa alternativa D de disenteria. Vamos agora então para a nossa última questão aqui, questãozinha da Unesp, ó, um salve para toda a rapa aí de São Paulo, está nos assistindo, falando sobre a Mesopotâmia. Diz o texto aqui do professor Marcelo Reis: na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas:
os impostos e os trabalhos forçados. O que esse texto está nos explicando, gurizada? Olha só, ele está citando aqui a existência de um núcleo, de uma elite política e religiosa. Há uma elite sacerdotal que controla aqui o poder político junto aos grandes reis. Os palácios e os templos indicam isso. Porém, esses centros de poder político não produziam o que era necessário para a sua sobrevivência. Logo, era necessária a exploração da população que morava nas cidades e da população aldeã, a população que estava nas aldeias, a população camponesa. Perfeito? Então, entre os trabalhos forçados que essa população deve ao Estado, podemos mencionar a alternativa A de anemia, escravidão definitiva dos filhos mais velhos. Ó, já podemos parar de ler aqui a alternativa, já está errado. Galera, tem escravidão na Antiguidade Oriental? Tem. Tem. É correto a gente dizer isso. Existe sim escravidão no mundo antigo oriental. Porém, a escravidão nesse período, ela não é hegemônica, ela não é predominante. Aqui não estamos falando de um modo de produção escravista, como a Grécia ou a Roma. Aqui é um modo de produção asiático, não te esquece disso. Um modo de produção asiático vai ter como organização da mão de obra a servidão coletiva, que é diferente da escravidão. Então, eliminamos a alternativa A. A alternativa B diz que a população tem a obrigação de prestar serviços, toda a população livre deve prestar serviços nas obras realizadas pelo rei, como templos ou muralhas. Essa alternativa aqui, ela é a alternativa correta. Galera, a ideia é muito simples, o raciocínio é muito simples. Dentro do modo de produção asiático, como mencionamos antes, as terras elas são estatais. Se alguém depende da exploração da terra para a sua sobrevivência, como é um caso de um camponês, ele está explorando uma terra que pertence ao Estado. Logo, ele precisa pagar ao Estado pela exploração da terra. E a forma como o Estado vai cobrar isso é através de impostos ou esses trabalhos. Os trabalhos que podem ser a construção de pirâmides, de templos religiosos, ou ainda, o mais comum, o trabalho nas obras hidráulicas, diques e barragens. Faz sentido isso daqui para vocês? Sim? Show de bola? Foi pro coração, gurizada? Beijo do senhor e até uma próxima videoaula.